balasta obragada seca de manas. Aquele návola sobre negative. Soli precasi amacate. Zike pevele que seque te laganas. Brazitelia vara cato velesena manacatevia secando remena gadas. Shebra nakata balaka vasumbra namanas te cantu prenda managas. Zeke velesete neva rakatu rekezelia. Rakatu valaka te manaka sekete. Leka zika ma prazite leva laga sombra nai. Razata balaka to frama zipe lekete. Brezite evelia siamantu prana ganaste. Bakate que leva suimbre nemenas. Leka zubra lagata que varia base teliamantu prana manas. Deki belezike ampre ezite leva nai. Zeke ya bala sobre amantu prania sete ya bala gazi ya baraga sete leva lagadaste que. Pai, convidamos o Senhor a falar nesta tarde, Senhor. Te convidamos a falar aos nossos corações. Espírito Santo, Mestre por excelência, Senhor, nós oramos neste momento que venha revelar-se a nós poderosamente em nossas vidas, Senhor. Pai, confio plenamente que a Tua palavra é a única verdade que liberta vidas. E Paulo disse que nada podemos pela verdade, senão somente a verdade. E Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, então vocês sereis livres e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, pedimos que o Senhor venha falar neste instante. Pai, levamos cativo a obediência a todo pensamento, a Tua palavra. Pois a Tua palavra diz que, embora vivendo como humanos, não combatemos segundo os padrões humanos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo sofismas. Sim, Rei amado, Pai, neste instante, levo cativo a obediência a todo pensamento contrário à Tua palavra, que possa obedecer a Tua palavra. Disseste que aonde chegardes, dizei, paz esteja neste lugar. Senhor, eu declaro paz sobre as vidas que estão me ouvindo neste instante. Eu declaro paz sobre os pensamentos, paz sobre esta família que não tem paz, Senhor. Por esta família, meu Deus, que estão em constante conflito. A palavra de Jesus carrega uma paz incompreensível. E dizes que a minha paz vos dou. Sim, Pai, nós somos da paz. E por sermos da paz, eu declaro essa paz para as vidas que estão me ouvindo neste instante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Palavra esta que vamos ler neste instante, que se encontra na Epístola de Gálatas. Epístola de Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18 e versículo 21. Se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Versículo 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desde agora, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porque porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. O Evangelho de Gálatas, né, especificamente, Paulo vai trazer à memória ao povo de Gálatas a respeito da firmeza dos fundamentos doutrinários que ele havia pregado a eles. Ou seja, Paulo vai dizer que no capítulo 1 de que admira-me que tão depressa estejais saindo
deste evangelho que eu preguei a vocês, estão crendo no outro evangelho. Aquele povo estava abandonado os princípios fundamentais do evangelho, e eles estavam se apegando a um evangelho que ele estava sendo pregado, que dizia que a justificação, nós fomos salvos sim, mas precisamos fazer alguma coisa para conservar essa salvação. Paulo vai dizer que se a justificação, se eu torno a reconstruir aquilo que eu já destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Paulo dá um sermão a Pedro, e neste instante Pedro acredita que por ele ser da circuncisão não poderia comer com gentios. Ou seja, quando Pedro estava sozinho e ele estava a comer, né? Estava a comer com gentios. Bernabé também estava com ele nesta caminhada. E Paulo resiste ao ver que depois que os discípulos da circuncisão, depois que os judeus vieram, Paulo, que estava a comer com gentios, deixou de comer com gentios por causa dos discípulos da circuncisão. E Paulo fica muito indignado com aquilo. Ou seja, como pode você colocar uma carga sobre os outros que você próprio não pode carregar? Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Versículo 11 de Gálatas. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não pecadores como gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificado em Cristo descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, então constituo a mim mesmo transgressor. É incrível a humildade do líder Pedro, do apóstolo Pedro, ao ser repreendido por apóstolo Paulo. Ele reconhece que a atitude dele estava errada. E ao ser exortado dos princípios da palavra de Deus, ele não reclama. E se fosse alguns líderes atuais, eles deveriam dizer, mas eu sou líder. Não, um líder não é alguém perfeito. Um líder não é alguém que não comete erros. Um líder precisa também saber ouvir quando está errado. Essa atitude que nós aprendemos aqui com o apóstolo Pedro, quando vai ser repreendido por Paulo. E Paulo vai dizer que eu não vou reconstruir os fundamentos que eu já destruí. Porque eu creio exatamente que a circuncisão em Cristo não tem valor alguma, mas sim um ser nova criatura. Porque eu não vou ser justificado pelas práticas da lei. Porque se a justificação, a justiça, né, viesse por intermédio da lei, então Cristo morreu em vão. Cristo não morreu em vão. E a justificação não é por causa da lei.
E será que a lei é ruim? A lei é ruim. Não, a lei em si não é ruim, porque é por intermédio da lei que eu conheci o pecado. Então a lei tem sim uma importância para nós. É uma importância essa que nos mostra de que sem Jesus nós não podemos fazer nada, porque ninguém é capaz de guardar a lei toda. Maldito todo aquele que não guardar os mandamentos, não guardar a lei. Então precisamos nos rever, destruir os fundamentos, aqueles fundamentos que já destruímos. E não é sobre algo que você tem que guardar para ser salvo. Não é sobre alguma coisa boa que você tem que fazer para ser salvo. É sobre o ato, é sobre o sacrifício vicário de Jesus na cruz que trouxe salvação, redenção para as nossas almas. E Paulo vai dizer, eu não vou mais reconstruir os fundamentos da lei, eu não, de modo algum. Eu não sou salvo pela lei, mas por meio de Jesus. Eu fui crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como agora Cristo vive em mim, eu preciso renunciar ao meu eu. Eu preciso renunciar à minha vida. Eu preciso negar o pecado. Eu preciso carregar a minha cruz. Eu preciso seguir a Jesus. Eu preciso olhar para Cristo todos os dias da minha vida enquanto eu caminhar nessa terra. Porque eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Irmãos, você agora não precisa mais lutar para ser salvo. Ele já salvou você. Você não precisa mais fazer alguma coisa para ser salvo, para que não tornemos a graça de Deus inútil, porquanto estamos convencidos de que pelas obras da lei ninguém será salvo. Você precisa agora crucificar este velho homem com os seus maus hábitos na cruz de Jesus. Você precisa agora viver essa nova vida criada em Cristo Jesus para boas obras. A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, ou seja, nós exalamos em nós o caráter de Cristo, a essência de Cristo. É por isso que Paulo, quando vai dizer, irmãos, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo estava a dizer, em outras palavras, que se você ver na minha vida, você vai ver Jesus. Ou seja, a questão que eu faço nessa tarde, será que Deus poderia olhar para nós e nos perguntar, será que se olhar na tua vida, alguém pode encontrar Jesus em você? Será que alguém pode encontrar Deus na tua vida? Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Agradável é ao Senhor a morte de seus santos, e pessoas davam as suas vidas por causa da sua fé. Pessoas eram incendiados nos jardins, eram flagelados, eram mortos, eram horrorizados de várias maneiras por causa do testemunho da fé. E ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Até quando você vai deixar esse pecado, meu irmão? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a lei do Espírito da vida, o Espírito que habita em você agora, te ensina o que é correto e o que é errado. Porque a todos aqueles quantos são conduzidos pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Eu conheço relatos de pessoas que disseram, Senhor, eu vou desviar hoje. Eu já não quero mais seguir a Jesus. Eu não quero mais andar com Cristo. Eu acho que é difícil. As coisas não estão a andar bem, Senhor, eu vou me desviar. E a pessoa decidida a pecar, ele foi até uma casa de prostituição. Ele foi, quando chegou naquela casa, entrou. Antes mesmo de consumar o ato, caiu sobre ele um arrependimento profundo. Caiu sobre ele um arrependimento profundo. E esta pessoa, antes mesmo de cometer o ato do pecado, ele diz, eu já venho, vou pegar água e já volto. E aquela pessoa, importunada pelo Espírito Santo de Deus,
não conseguiu cometer o ato do pecado, porque uma vez que Jesus marcou você, Ele marcou para você para sempre. Nenhuma pessoa que eu chamo para andar na minha seara e olha para trás é digno de ser meu discípulo. É isso que Jesus estava a dizer. É isso que o mestre, que o Abba estava a ensinar. De que você foi chamado, foi salvo. Há uma graça que cobre você. E você diz, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não ando como todo mundo? Porque você foi marcado. A palavra diz em Efésios capítulo 1, de que fomos marcados, selados com o Espírito Santo, o penhor, a garantia da nossa salvação. Nós fomos marcados, o Espírito Santo selou você. E você está marcado para sempre, meu irmão, não há mais volta. Não adianta mais olhar para aquele pecado. Crucifica ele na cruz. Crucifica ele na cruz e olhe para Jesus. E Paulo vai dizer de que gloriar-me-ei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então que eu sou forte. E Paulo é respondido por Deus de que a minha graça basta a você. A minha graça basta a você. E Paulo está nos dizer que nós já fomos crucificados com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Jesus. Não é mais o meu querer, mas o querer de Jesus. Não é mais o que eu gosto, mas é o que Jesus gosta. É exatamente esta palavra que nos está sendo traduzida nesta tarde, de que é aquilo que Deus quer que nós façamos, não as minhas vontades. E que Ele cresça e eu diminua, disse João. Nós necessitamos olhar para Jesus todos os dias, crucificarmos o velho homem com suas velhas paixões e carregarmos a cruz, e olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Não desista. Nenhum pecado é mais forte do que o sangue de Jesus. Nenhum pecado é mais forte do que a graça de Jesus. E Paulo vai nos falar em Romanos de que e o pecado não mais terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. A graça capacita você a vencer o pecado. Graça não apenas salva você, mas graça é o dom de Deus dado aos salvos para que eles continuem vivendo como salvo para vencerem o pecado. O pecado já foi vencido. A graça de Deus capacita você nas tuas fraquezas a continuar andando em santidade na presença de Deus. Se você está fraco, convide a Jesus. Jesus vai ajudar você. Vai te dar forças para seguir, para continuar carregando a cruz. Você seja abençoado fortemente com essa palavra. E digas de que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim.